amor, nada existe, tal como faz o sol que ilumina e aquece ao seu redor todo mundo. Assim, o meu amor faz com tudo. Não há pedra no qual o meu amor não esteja, nem planta em que esse amor não viceje, nem água que esse amor não ondeie, nem ar sem esse amor de permeio. Não existe nem mesmo um animal pequenino no qual o meu coração não habite. Em grandes e pequenos ele vive, e para todo homem sobre a terra. O amor que há dentro dele, ele entrega. Meu amor é mesmo do tamanho da minha alma. E tudo aquilo que há no mundo, descansa dentro dele, bem no fundo. Eu sozinho sou tudo, tudo junto, cabe dentro de mim todo o mundo. Boa noite, bem-vindos. É um prazer receber vocês, é um prazer agora muito grande de escutar Cecília Meirelles. Então, eu pensei nesse poema porque é assim, né? Esse grupo cultivador, essas escolas sociais, cabe dentro um mundo da gente, né? No nosso mundo cabe todos os encontros, cabe os encontros dos corações. Então, eu acho que pensei aí nesse mundo grande agora do Cecília, que vai nos apresentar aqui toda essa caminhada. Então, muito bem-vindos, Cecília, Thalita, é com você. E a gente está aqui para ouvi-los. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui. Bem, boa noite a todos e todas, né? Muitas carinhas já conhecidas, mesmo, né, da telinha, outras que a gente passou o dia juntos, Beatriz, Maurício, doutora Vera, a gente também, né, está aqui em Friburgo, então as pessoas de lá, de cá, e fiquei bem feliz com a escolha, Thelma, porque esse foi assim, um dos primeiros poemas, quando a gente chega, né, à escola, pelo menos anos atrás, que a gente tinha Criança Querida ali como nossa ferramenta de trabalho, né, nossa porta, né, nossa iniciação nas escolas, e esse poema estava lá, né, um dos primeiros, para a época de números. E ele traz essa imagem, né, desse todo que contém todas as partes, né? E estou aqui, então, representando uma parte desse universo das escolas sociais, que é a Escola Cecília Meirelles, junto a Beatriz Canella, que está aqui, diretora da escola hoje, eu como dirigente, diretora adjunta e professora, Beatriz também é professora, né? Ela vai se apresentar, e o Maurício, que é representante da nossa associação pedagógica. Então, a gente trouxe uma trinca aqui para representar esse universo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que vai servir só de roteiro, assim, para a gente não se perder muito e aproveitar, né, a oportunidade de estar aqui. Espera aí, rapidinho. Então, a gente está aqui nesse todo, né, que é a Escola Cecília Meirelles, Escola Waldorf Municipal Cecília Meirelles, que tem como missão promover o desenvolvimento integral do aluno nas diferentes fases de seu crescimento, de forma que, como indivíduo livre, possa assumir sua vida e seus compromissos no mundo com consciência e responsabilidade, e a convivência com a diversidade sociocultural e econômica com equanimidade. Essa missão ela foi redigida já tem um bom tempo, tem quase 20 anos que a gente trabalha, né, com esse princípio, a partir da observação da realidade, né, que nos cerca. A gente é uma escola que tem esse binômio, né, Waldorf pública. Ela nasceu como uma escola associativa no final dos anos 80, em 1988, mais precisamente, com o nome de Nascente, e só nos anos 2000 ela se tornou uma escola pública, mas sem perder essa relação com a sua raiz, né, com a sua origem. E então, desde ano 2000, 2001,
Em 2004, a gente se tornou uma escola municipal, porque até entre 2000 e 2004, nós éramos um anexo da Escola do Vale de Luz. Então, nós pertencíamos à Associação Crianças do Vale de Luz, nós tínhamos, né, uma sala de primeiro ano em educação infantil, mas vinculadas à Escola do Vale de Luz, né, a Associação Mantenedora do Vale de Luz. Em 2004, a gente ganha essa emancipação, vamos dizer assim, ainda atrelados à associação, mas com uma identidade, vamos dizer, institucional própria. E aí esse caminho, né, que eu vou falar agora muito rápido, ele foi permeado, né, por essa raiz, né, com essa origem, né, associativa, com uma presença muito forte dos pais da comunidade. E quando entra, né, a realidade da escola pública, a gente tem encontro dessas duas correntes, né, o associativo e o público. Então, aqui, né, falei um pouquinho, né, desse slide. Então, a gente nasce ali como escola de educação infantil e, aos poucos, a gente alça, né, voos mais ousados, implementando o primeiro ano, em 2005, se eu não me engano, e em 2016 a gente dá o passo para o sexto ao oitavo, primeiramente, e em 2021, na pandemia, até o nono ano. Então, hoje, nós somos uma escola que vai do maternal até o nono ano escolar. E aí, dentro dessa estrutura, né, que a gente vai apresentar agora compartilhadamente, tanto eu, quanto o Maurício, quanto a Beatriz, a gente busca o tempo todo fazer essa gestão compartilhada, né, do que compete, né, à escola pública, né, e aquilo que mantém, né, que resguarda a nossa autonomia enquanto escola Waldorf. Então, cada um de nós agora vai falar de um aspecto, né? A Beatriz vai trazer a estrutura burocrática, como é que se dá o vínculo direto, né, administrativo com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, Secretaria de Educação. Depois eu vou falar um pouquinho do pedagógico, como é que se dá essa dobradinha, e o Maurício, por fim, vai falar da relação com a associação. Tá bom? Então, esse é o panorama geral que a gente vai tentar traçar aqui, e depois as perguntas de vocês vão enriquecer ainda mais o que a gente tem para compartilhar. Então, Beatriz. Boa noite, eu sou Beatriz Canella. Cheguei na escola como professora de língua portuguesa, e é muito interessante que eu fui conhecendo a escola ao longo da minha vida, dando aula para os alunos que vinham da escola Cecília Meirelles. E eu ficava encantada, e aí eu falei para o meu filho do coração, falei, quer colocar o seu filho na melhor escola de Friburgo, coloca na escola Cecília Meirelles. E aí eu tenho o Breno, que é esse neto, já terminando agora o nono ano. E aí eu comecei, há uns 4, 5 anos atrás, querendo uma vaga na escola. E aí eu falava muito com o professor de português, tinha lá que era o Jadir, falava assim, olha, quando você largar o osso, você me dá essa vaga. E aí, em 2021, ele me liga e fala assim, vai buscar seu memorando. Eu falei, memorando? Você não quer a vaga na escola Cecília Meirelles? E aí foi a minha chegada no online, na escola, e aí eu me encantei ainda mais, era tudo o que eu queria e mais um pouco. E aí comecei como professora, conhecendo ali os professores de classe e os alunos, e até que chegou o convite aí para essa missão grandiosa, desafiadora, que é a direção da escola. E aí nós temos, né, como a Thalita já falou, os 3 segmentos na escola. Hoje nós temos aproximadamente 270 alunos, 52 servidores, e trabalhamos com os 3 segmentos. Nós temos 4 turmas de educação infantil, e aí temos uma coordenação da educação infantil. Temos 5 turmas de anos iniciais, temos uma coordenação de anos iniciais, e 4 turmas de anos finais também. Então, para cada segmento, uma coordenação em específico que a gente lida e tem reunião, encontros com eles e orientações, né? Além dessas coordenações pedagógicas, nós temos
muitas equipes que nós temos que lidar cotidianamente, e eu vou citar as que são mais, que a gente mais entra em contato, né? Então, nós temos a nutrição, e vê toda a parte de merenda, o transporte, nós temos 2 combis nesse momento na escola que levam e buscam os alunos que moram de forma mais... onde não tem ônibus, né? Então, nós conseguimos esses 2 transportes. O RH, que vê toda essa parte de folha de pagamento dos professores, professor que vai fazer dobra, carências da unidade, a infraestrutura, que é parte de... Por exemplo, hoje a gente ficou com um cano, quebrou um cano, então eles mandam alguém na escola, eletricista, parte também de mobiliário, também parte de produto de limpeza, tudo com a infraestrutura. Temos a supervisão, que vê toda essa parte de documentação da escola, e aí nós temos uma supervisora que visita a escola, pelo menos uma vez por mês, ou às vezes chega a ser por bimestre, e acabou de fazer uma troca agora. O conselho escolar, que está muito ativo, o conselho escolar era bem paradinho, hoje a gente tem um conselho escolar muito bom, assim, muito ativo, a gente está fazendo a gente ainda trabalhar no que a gente acredita, que é com esse diálogo com a comunidade, né, toda. E a gente teve agora um projeto muito legal de Câmara Jovem, tivemos um aluno, Davi, que vai representar, né, a escola na Câmara de Vereadores. A prestação de contas, que dá um trabalho gigantesco, mas é onde a gente tem alguma verba, uma verba federal, né, para a gente poder aplicar na escola, e toda essa verba federal para coisas que melhorem o pedagógico da escola. Então, assim, não é fácil trabalhar com a prestação de contas, mas é onde a gente tem um retorno para coisas que a gente precisa na escola, né? E desses todos que eu falei, esses são os que a gente mais lida, né? Mas ainda temos outros setores que também, por exemplo, que tem de projetos especiais. Então, a gente vai fazer essa semana do óculos. Então, a gente tem que fazer uma triagem nos 270 alunos para ver se algum precisa de óculos, aí a gente encaminha para a Secretaria de Educação, e aí o Rotary faz uma colaboração. Então, assim, toda essa parte administrativa, burocrática, toma muito tempo da gente, é quase um dia inteiro, né, a gente trabalhando para essa documentação toda, para que a escola caminhe, né, como escola pública. Então, é muita documentação mesmo, mas a gente tem percebido, assim, um diálogo melhor, né? O diálogo já foi um pouquinho mais dificultado, e a gente está fazendo a nossa parte, mantendo documentação em dia, indo às reuniões, liberando profissionais para irem para as reuniões, para as formações. Então, a gente vê aí vamos dizer assim, está engatinhando, mas está acontecendo, né? E a escola se coloca sempre pronta para esse diálogo, né? Para tudo, né? Nada funciona, seja com as famílias, seja com as coordenações, o diálogo ele é extremamente importante. Deixa eu ver o que mais, assim, foi o que me veio dessa parte administrativa, né? Nós somos a gestão escolar e fazemos parte da gestão pedagógica também da escola. Então, na verdade, querendo ou não, a gente tem que estar em todas as coisas, né? Então, a gente está no conselho escolar, a gente está na UEX, a gente está dentro da gestão pedagógica, dentro da gestão escolar. Então, eu e Thalita, a gente tem que passear por todos esses campos para também que a gente acompanhe tudo que está acontecendo e sempre levando as necessidades da escola, né? Mas é, assim, intenso. É de 7 da manhã, 8, 9 da noite, a gente está ali trabalhando para que essa escola tão viva, né? Como a gente sempre costuma dizer, a gente não gosta de usar alguns adjetivos, né? Ai, tudo é muito cansativo. Não, é uma escola viva e, por ser pública e Waldorf, mais ainda, a gente tem que arregaçar as mangas para que tudo possa acontecer, né? E a gente tem visto acontecer. E isso é
muito. A gente tem muito para caminhar, muito para crescer sempre, mas a gente já vê muita coisa acontecendo e isso dá o gás que a gente precisa, né? Foi isso que eu Bom, compilei aqui, Thalita. depois com as perguntas a gente né, traz mais informações. Então, a Beatriz trouxe um pouco dessa estrutura administrativa, né, como a escola funciona, né, e administrativamente, burocraticamente. Então, acho que uma coisa importante, assim, todos os alunos da escola ingressam na escola através de matrícula online, através do sistema da rede municipal, então nenhum aluno entra de outra forma, então os critérios são critérios da rede pública. Os nossos professores todos, né, funcionários da escola, são concursados. A única exceção que não é concurso são os profissionais de apoio escolar, que são os mediadores, né, muda a nomenclatura de acordo com o município, mas que apoiam a mediação dos alunos de NEE, né, Necessidade Educacional Específica, se eu não me engano, né, a nomenclatura, e que eles são uma espécie de contrato temporário, mas todos os outros são via concurso público. Né, a nossa merenda, enfim, todo equipamento de uma escola pública, né, é o que a gente tem para fazer a escola funcionar. E a estrutura física da escola, né, o corpo físico da escola e a identidade pedagógica, a gente vai transferir para esse lado, vamos dizer assim, a que a gente chama ali da esfera. Eu posso voltar daqui a pouco para aquele gráfico, né, que a gente chama a parte Waldorf. Então, né, a parte, o espaço físico da escola, a gente vai passar umas fotos depois para vocês verem, pertence a essa associação que tem um convênio e que o Maurício vai trazer já já. E aí, quando eu digo assim, né, todos os professores são concursados, entram via concurso, a gente tem o primeiro desafio na escola, que é manter a nossa autonomia pedagógica, né? Trazer para a realidade, para o dia a dia, para a prática de sala de aula, aquilo que é a nossa, né, o nosso farol, né, a nossa linha mestra. E aí eu vou trazer um pouquinho assim, a gente tem hoje, né, como isso se dá, né? Porque é uma pergunta que vem muito. Os professores que estão na escola têm formação? Então, a gente tem 3 grupos. A gente tem um grupo de professores formados, que já estão há um bom tempo na escola, cerca de 20 anos, 15, como eu, Mirth, né, 17, enfim, os professores de longa data, são esses professores já com seminários de pedagogia Waldorf. Nós temos professores em formação, tem, né, um grupo hoje de 5 professores que cursam o seminário de pedagogia Waldorf aqui em Friburgo, e a gente tem, sim, um grupo de professores que não estão na formação convencional. Eles estão na prática, né, e a gente busca várias formas. Hoje mesmo a gente teve um encontro com a coordenadora de metodologias diferenciadas do município, a Elisa Varges, né, que vai estar no Congresso de Pedagogia Waldorf com a gente em julho, numa mesa redonda, e uma das questões que a gente trouxe foi justamente essa, né? Como que a gente fomenta a formação para esse profissional antes ou quase assim, paralelamente ao ingresso na escola, porque geralmente a gente tem que passar por uma fase de sensibilização, a pessoa entra na escola, conhece a pedagogia na prática e ela dá o passo para chegar ao seminário, né? E aí, só que nesse tempo ela já está em sala de aula, né? Isso pode durar 1, 2 ou mais tempo ainda. Então, a gente busca ferramentas, né? A primeira de todas, que a gente considera assim, que é algo que a gente precisa sempre resguardar e lembrar que isso é uma conquista, que são as nossas conferências pedagógicas, né? Que é o momento que a gente tem o estudo, observação de criança, prática artística e toda a pauta burocrática. Então, manter essa semente, né, da conferência pedagógica, porque ela é periódica, né, ela acontece ali semanalmente. As tutorias, né, que a gente hoje tem na verdade, 2 tutoras, né, até o momento, a Beatriz Camorlinga, que é a nossa tutora do ensino fundamental, a Wandelisa, que é a tutora da educação infantil, e a Thelma agora, que está chegando para apoiar
também com todo esse know-how que ela tem, né, de uma escola social para apoiar a nossa educação infantil também. Então, a gente entende que essas frentes elas são assim, para manutenção do trabalho, né? Então, tem a formação, de um lado, mas tem aquilo que é a manutenção, e que mesmo, né, aqueles professores que já têm a formação precisam ter esse olhar de fora, já é uma prática das escolas Waldorf, né, uma condição, inclusive, que a gente tem um tutor, né, uma supervisão, que sempre nos coloque assim, ou pelo menos diga, olha, tem que ir por aqui, lembra que a gente vai por aqui? Né? Então, isso é uma necessidade assim, para a gente que a gente não pode abrir mão. Outra ação que a gente teve até o ano passado, esse ano, a gente ainda não conseguiu retomar, são as capacitações internas. Então, no ano passado, na verdade, 2021-22, a gente conseguiu captar, junto à associação, né, um apoio para ter uma capacitação gratuita para os profissionais da escola, né? Eu e a Mirtes, a gente estava à frente na coordenação, a Fátima também, e essa capacitação era uma espécie de introdutório estendido, né? Tem o introdutório do seminário, né, que geralmente é um final de semana, 2, então a gente fez um introdutório ao longo de 10 meses, e a cada final de semana a gente tratava de um tema, né, específico ali, relacionado aos fundamentos da pedagogia Waldorf e à prática também. Né? E, então, a gente vai buscando esses recursos para, de certa forma, a gente conseguir nivelar, né, essa formação que ela é diversa. Esse é o caráter da nossa escola, né? Como eu li ali, não só os nossos alunos, mas também a nossa equipe é uma equipe que representa essa diversidade, Waldorf e pública. Em relação também à parte pedagógica, acho que é interessante dizer que tem a ver com esse eixo, né, da nossa relação com o poder público. A gente tem uma característica bem peculiar, que do 6º ao 9º ano, nós temos os 2 professores. A gente mantém o professor de classe, né, que é esse professor que zela pela continuidade das épocas, do 1º ao 9º ano, não necessariamente vai ser o mesmo professor do 1º ao 8º ano, né, mas ele tem essa tarefa, então, de zelar pelas épocas, mas legalmente, isso em qualquer escola, né, quem responde pelas matérias é o professor titulado para isso, né? O professor que é licenciado para isso, professor de matemática, história, geografia, etc. Então, a rede fornece esses professores, então a gente insere esses professores na prática pedagógica, alguns deles hoje fazem o seminário, né, de pedagogia Waldorf, inclusive. A gente tem uma experiência super bem sucedida, que é a professora de ciências, a professora Joseli, que faz um trabalho assim magnífico a 4 mãos com os professores de classe, apoiando a condução das épocas, e fora da época, né, tem os conteúdos específicos que são previstos pela matriz curricular da rede municipal. Então, é isso, a gente está o tempo todo olhando para aquilo que a lei, né, diz, né, que a gente tem que fazer, porque isso é garantia, é o direito de aprendizagem do aluno, e, ao mesmo tempo, olhando para aquilo que nos mantém e resguarda a nossa proposta pedagógica. Então, em linhas gerais, assim, o que eu identifico hoje assim, como onde o poder, né, a relação com o poder público permeia o pedagógico da escola, são esses pontos que eu trouxe. E aí eu vou passar para o Maurício. Depois anotem as perguntas, coloquem no chat, aí já estou mediando aqui. Thalita, só um instante que vocês te falam de uma coisa importante que a gente inaugurou essa semana, que foi a Mirtes, também começando com uma tutoria interna, né? Então, a gente sentiu a necessidade de, com 3 professoras do 1º, 2º e 3º anos, que são professoras, quer dizer, uma até tem formação, mas está precisando de um suporte, né? Um apoio. Então, hoje mesmo, a Mirtes começou já com a professora do 2º ano, que a gente percebe que tem uma sede de aprendizagem, está aberta para essa aprendizagem, então a Mirtes ali, né, dentro da escola, vai ter um tempo, 1 hora para cada uma delas, e aí via o apoio da associação, né? Então, isso foi um ponto bem importante.
que seria um trabalho de assistência pedagógica. A gente acaba chamando de tutoria porque é o nome que pega, né? Mas seria esse trabalho, né, complementar a essa tutoria geral que a Beatriz presta. E essas professoras, acho que vale lembrar, nós temos 2 professores de classe, né, por ano. Então, a gente tem primeiro ano de manhã, aí a turma fica integral, a escola, né? Aí tem a professora do primeiro ano da tarde. Então, elas têm que fazer uma parceria, né? Então, a gente tem a dobradinha do primeiro ao quinto, na verdade, do maternal ao quinto, porque a escola é integral, e do sexto ao nono a gente não é integral, a gente tem contraturno. Então, as crianças ficam, né, o período parcial da manhã, e, quando necessário, elas ficam no contraturno para ter as aulas complementares, né? Aula de matéria e agora, muito em breve, se Deus quiser, as práticas artísticas via associação. Mas aí deixa o Maurício falar. Obrigado. Boa noite a todo mundo que está aí presente, agradecer que vocês estejam aí. Então, a associação, ela tem essa idade muito jovem, né? Nascida em 2017, e a gente está no terceiro mandato da associação, né? Então, o primeiro mandato da associação, ele foi quase que exclusivamente, se não me engano, né, Thalita, de profissionais da escola. Foi Né, fundado por professores da escola. Ela foi Isso. fundada. Sim. E tinha fundação, na fundação também tinham Uma mãe. algumas mães. Uma mãe. A Yanaê estava. É. E aí, mas a diretoria era toda de profissionais da escola, né? Então, o segundo mandato, a gente fez essa transição, né, para as famílias, e aí foi um mandato já só com famílias da escola, e agora, nesse terceiro mandato, também se manteve assim. Aí, nesse terceiro mandato, que é o atual, né, que eu estou agora como presidente até agosto, e a gente começou a olhar para essa biografia, né? Como que essa associação tão nova pode ser responsável por uma escola que já é maior de idade, né? Que tem uma biografia tão já, né, robusta, né? Com mais de 200, quase 300 alunos, né? Então, quando a gente começou a olhar para isso, um pouco das nossas dores começaram a ocupar lugares menos dolorosos, né? Porque realmente é muita responsabilidade para alguém tão jovem. E a gente, entendendo isso, a gente começou a aceitar um pouco mais essa tarefa mesmo, né? Que é muito honrosa também, né? A dificuldade vem junto com uma honra muito grande. E então a gente tem se esforçado nessa gestão para clarear isso, né? Como que essa biografia, qual é o papel dessa associação, né? Como é que essa cultura dessa escola tem olhado para isso, né? E como que a gente olha para essa escola enquanto comunidade escolar, né? Porque a gente sabe que as crianças estão super bem cuidadas pelo corpo pedagógico e, ao mesmo tempo, o corpo pedagógico sempre nos solicitou esse apoio, assim, olha, as demandas vêm e são infinitas e a gente precisa que vocês estejam presentes e disponíveis para poder compartilhar com a gente isso, né? Essa parte que cabe a vocês. Então, ao longo dos últimos anos, a gestão pedagógica foi a cada passo que a gente dava de amadurecimento na associação, a sensação era que elas estavam assim, então vocês estão prontos para receberem mais isso, toma aqui. Isso tem sido muito bom, porque é uma parceria, né? Porque quem está lá hoje nessa direção da associação são pessoas que de uma maneira ou de outra entenderam que precisavam chegar juntos, porque não dá para colocar só na mão do pedagógico tudo de uma escola pública e Waldorf ao mesmo tempo, né? Então, um pouquinho dessa questão da cultura e do que a gente veio fazer começou a ter clareza quando a gente finalmente firmou o nosso convênio. Porque quando a gente assumiu, e aí foi uma data anterior, mas a gente estava muito junto, a gente não tinha um convênio da Associação Pedagógica Cecília Meirelles. Quem tinha esse convênio era a Associação Crianças do Vale de Luz. Então, a gente entendeu que se era para nós nascermos de direito de fato, a gente precisava começar a converter tudo para a nossa associação, né? Tudo que fosse necessário. Então, a gente conseguiu, foi quase que um ano inteiro de diálogo com a prefeitura para construir esse termo de convênio, e é um termo de convênio que surgiu com 10 anos de duração, que foi muito, muito exitoso. Assim, a gente ficou muito feliz com isso, porque inicialmente a proposta é que fosse um termo de 1 ano de duração, o que daria um trabalho tremendo de lidar anualmente uma renovação desse porte. E lá tem as cláusulas, né? Então, quando surgem essas cláusulas, e uma parte foi importada do que a gente já tinha do Vale de Luz, outra parte a gente foi criando juntos,
a gente viu que na cultura da escola era chamado de associação a direção da associação. Mas nas tarefas do termo de convênio estão cláusulas como executar a proposta pedagógica Waldorf, fornecer cursos e capacitações, que a gente entende que um grupo de pais dedicados não é capaz de fazer isso, né? Então, na verdade, a gente começou a trabalhar, então, qual é o desenho que essa associação tem, né? Que escultura desse organismo é necessário para que a gente entenda quem dessa organização vai tocar isso. E aí foi clareando que alguns órgãos que a gente via fora da associação, na verdade, estavam dentro da associação, mas por terem já muita autonomia e muita vivência anterior à forma, às vezes eram vistos como fora da associação. Então, a gente foi clareando aquele desenho que está ali de círculos, que foi apresentado, né? Ele foi nascendo a partir disso. Então, isso que está acontecendo aqui faz parte. E a gente foi aproximando esses círculos, né? Então, a gestão pedagógica, que a Beatriz, a Thalita, né, representam, ela faz parte da associação pedagógica. Ela tem uma autonomia incrível e a gente quer que tenha. Então, a direção da associação tem que ser diferenciada, né? Então, isso a gente tem trabalhado diariamente com as famílias. A associação tem que fazer, quase sempre eles estão se referindo à direção da associação. E a gente consegue hoje, com as pessoas que estão vivendo um pouco mais próximas dessa vida social da escola, ter um pouco mais de clareza disso, né? E tentando levar essa clareza para mais pessoas que queiram participar. Então, tem a gestão pedagógica, que tem essa autonomia, né, de executar a proposta, também tem essa tarefa de nos orientar, inclusive, em relação à própria pedagogia, em relação ao propósito dessa associação, porque somos pais dedicados, alguns de nós têm até alguma vivência, mas nos carece né, essa vida realmente antroposófica em boa parte de nós. E aí a gestão pedagógica tem atuado nesse sentido para nos ajudar. Obrigado, a Thalita deve ter colocado aqui. Aí esses outros círculos que estão aqui, eles estão fora desse círculo APCM, mas a gente pode visualizar todos eles como dentro, né? Inclusive, um círculo que não está aí é o da direção da APCM, que fica muito mais responsável hoje, cada vez mais, pela questão jurídica da associação, pela manutenção administrativa da associação, né? Cuidando de que esses círculos que têm relação com as famílias estejam sendo energizados por pessoas, que não tenham papéis sem alguém executando, né? De que essas pessoas estejam alinhadas com os acordos da escola. Então, para isso, inclusive, a gente criou um círculo bem peculiar nosso, que foi esse de comunicadores da PCM. Ele surge em 2019 por conta da vivência da escola ter tido uma questão muito forte, né, alguns anos atrás, em relação a doações financeiras numa escola pública, né, teve uma repercussão, e de lá para cá tinham sido adotadas medidas para evitar que novos problemas acontecessem. Então, esses comunicadores era uma forma da associação falar com as famílias, sem que fossem professores, porque como é uma escola pública, né, muitas famílias se recebe de uma professora, por exemplo, um pedido de compra de material específico ou de, olha, temos uma necessidade física da sala a ser atendida, famílias, venham nos ajudar, por favor. Dependendo de que ouvidos recebem essa mensagem, isso tem uma proporção tremenda. Então, a gente tem sempre preservado, né, o máximo possível as professoras, a direção pedagógica, a gestão pedagógica, os profissionais que são servidores, de realizar qualquer tipo de ação que tenha um viés financeiro, para evitar qualquer tipo de ruído, né? Então, isso a gente recebeu a associação com essa tarefa, inclusive. Olha, a gente não pode fazer com que a escola, né, os servidores peçam qualquer coisa para os pais, porque isso, na nossa história, já deu ruim, né? Então, a gente vai construindo que caminhos são esses. Porque a gente tem necessidades a serem entendidas. E a gente entende que as famílias precisam se envolver, né? Então, assim, como que a gente faz essa vida associativa ter vida sem gerar esse tipo de problema? Então, a gente tem trabalhado no dia a dia com isso, né? Então, esses círculos que foram criados, o grupo diretor é muito vivo, como a Beatriz e a Thalita falaram, né? Então, o grupo diretor hoje chama gestão pedagógica, e esse grupo de comunicadores da PCM, a gente está pensando que talvez ele possa fazer parte, na verdade, do Conselho de Famílias. Mas isso está ainda na fase de começarmos a dialogar isso, né? Esse novo formato desses círculos. Um círculo que está faltando aqui, que a gente criou por observar a necessidade, a realidade, né? e atender a necessidade, é a reunião da gestão pedagógica com a diretoria da associação,
porque a gente, né, entendeu que essas coisas não têm, em alguns temas, elas não podem ser dissociadas. Então, a gente tem quinzenalmente reuniões, né, membros da gestão, né, e membros da diretoria da associação para a gente traçar, né, as metas e os encaminhamentos, né, necessários para atender as necessidades da escola. Isso, então, eu vou aproveitar esse gancho, que esses círculos eles foram feitos inspirados, inclusive, na sociocracia, que a gente tem, nosso estatuto diz para a gente fazer uma eleição sociocrática, e a gente, todo no final de mandato, a gente se esbarra com isso. A gente tem uma comunidade escolar que nunca ouviu falar em sociocracia, salvo poucas pessoas, e de repente elas são chamadas a fazerem uma eleição sociocrática. Então a gente sempre precisa de uma grande introdução ao tema. Então a gente resolveu, na verdade, começar a investir nisso. Então vamos começar a colocar a nossa gestão de uma forma afim, né? Então é a gestão por círculos. E aí isso que a Thalita está falando dessa reunião surgiu dessa necessidade de ter elos entre os círculos, né? Então esses círculos estão ali, mas eles não estão sozinhos, eles dialogam, né? Então como são esses diálogos? Então surgiu essa reunião da gestão pedagógica com a direção da associação e da direção da associação com o Conselho de Famílias também. A gente reparou que muitos acordos que eram realizados entre a gestão pedagógica e a direção da associação não estavam chegando no Conselho de Famílias de uma maneira muito clara. Então a gente vinha questão de fazer rifa, de iniciativas individuais das famílias que a gente quer sempre apoiar, mas que às vezes precisam de algum tipo de uma mínima orientação de um acordo que já foi feito, né? Então a gente começou a fazer também reuniões periódicas com o Conselho de Famílias. Isso tem dado super certo. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem olhado em termos macro, né, de organização social, né, de escultura, de como é que a gente está lidando com isso. E tem um viés também de captação, porque a parte de recursos físicos, né, que a gente precisa manter, nos cabe. Então, a gente construiu nos últimos 3 anos 3 salas de aula, fora as que foram abaixo, porque na hora que foi construir outras 2 foram abaixo pela idade, pela questão estrutural delas, então a gente precisou reerguer essas 2 e construir mais 2 acima delas. Felizmente, a gente tinha acabado de captar um recurso internacional bastante volumoso, então a gente redirecionou esse recurso para a construção das salas e fizemos outras coisas como um muro de contenção da escola. Então a gente está investindo o sítio da escola tem 30 anos, né? Então algumas estruturas estão lá há 30 anos, então a gente está já olhando para isso para começar, e já começamos, né, a recuperar o que precisa ser recuperado e criar algo novo, aonde o tempo está transformando o espaço, né? A gente tem uma florestinha, inclusive, linda, que quando a minha família entrou na escola em 2018, o solo dela era todo de terra. E hoje, por conta da escola crescer anualmente, né, a florestinha está com muitas raízes expostas. Então, inclusive, o espaço da florestinha, a gente está vendo que tipo de intervenções naturais, o máximo possível a gente consegue fazer para conservar o solo, inclusive, né, e a florestinha. Então, a gente está falando manejo da nascente, que deu origem ao nome da associação, que ela vinha ficando com o solo muito encharcado, isso traz uma série de prejuízos ecológicos, então a gente manejou, são 2 pais biólogos lá, eu e mais um, que estamos atuando nisso, embora a gente tenha outros também capazes, e a gente tem interesse de, dentro da nascente, colocar um marco, né? Um marco bacana, assim, com um pouco dessa história da associação nascente, dessa biografia, né, de Impulso Waldorf na cidade. Então, no espaço físico também é a nossa tarefa. Então, a gente construiu essas 3 salas de aula, a gente olhou para a questão de esgotamento sanitário, então tudo com o crescimento da escola precisou ser reolhado, né? Esse esgotamento sanitário está subdimensionado, ou a gente tem que fazer manutenção em intervalos mais curtos. Então, a gente dedicou os últimos 2 anos praticamente a isso, assim, vamos arrumar, então, a casa, no sentido estrutural. Inclusive, a gente conseguiu, algumas conquistas que a gente conseguiu foi, o terreno hoje está em nome da Associação Crianças do Vale de Luz. Era da Nascente, foi doada para o Vale de Luz, e foi doado para nós, mas essa doação, até pouco tempo, ela estava registrada só em uma linha de uma ata de reunião.
Então, foi parte desses últimos anos a gente conseguir, né, junto deles, eles também tinham esse interesse, só a gente não tinha documentado. Então, eles fizeram um termo de doação, a gente, para poder fazer essa doação de fato, chegar como propriedade, a gente precisa pagar um imposto caríssimo, então a gente também está conseguindo um caminho para uma isenção desse imposto. Então, a gente conseguiu a utilidade pública municipal em 2020 e já estamos no caminho para a utilidade pública estadual, né? Já está com um projeto na Câmara dos Deputados, no governo do Estado, ali na Assembleia Legislativa. Já estamos lá com um diálogo Mudou, né, o presidente da comissão, mudou o chefe da casa, então a gente tem que refazer. Então, esse trabalho de articulação política, assim, a gente tem feito bastante também. A gente conseguiu, inclusive, uma parceria muito boa dentro do município para regularizar esses nossos documentos, que a gente entende que esses documentos fazem parte desse corpo. Então, se é um corpo que está com, né, muitas biografias atreladas a ele, a gente estaria com uma dificuldade de andar. Então, a gente tem uma nascente. Então, pela legislação, você não pode construir próximo de nascentes, né? E a gente já tem construções muito antigas, então a gente está conversando com a prefeitura, atualizando um processo de regularização de obras, que na verdade são 5 processos de regularização de obras, e para isso a gente precisa atualizar um monte de planta. A gente foi levantar os custos disso, eram mais de 20 mil reais só de engenheiro para fazer a parte documental andar, mas a gente conseguiu uma articulação dentro da própria prefeitura, então tem uma fundação municipal que se colocou disponível para fazer todos os desenhos, né, que forem necessários, plantas que forem necessárias. Então, a gente está bem feliz com isso, porque vai reduzir um bocado os custos para andar essa pauta. Algumas outras coisas que a gente também tem feito é buscar essas parcerias fora do município, e numa dessas veio muito rápido um presente para a gente. A gente fez um e-mail para a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, e aí, rapidamente, a dona Vera chegou para a gente de presente por iniciativa própria. Ela nos buscou, assim, né, através dessa conversa, chegou, e está sendo um presente recebê-la lá também. Então, a gente está atento a isso, é fazer essas comunicações, porque tem muita gente querendo apoiar a gente. Então, se a gente toma a vida, né, nas próprias mãos, a gente tem nas mãos uma escola de 280 crianças. É uma grande vida nas mãos, né? Então, é Maurício, um caminho lindo. faltou de lembrar, que é isso, é a oportunidade que a gente tem para lembrar quantas conquistas, né? Sim. Que desde o ano passado a gente está conseguindo atender os alunos do ensino fundamental através de um apoio internacional com o Extra Lesson. Então, assim... Então, obrigado. Obrigado. Isso foi muito bacana, porque eu fiquei muito feliz com isso. A gente conseguiu esse apoio do Hope Fonds, né, que a princípio viria para reforço escolar, e a gente, conversando com o pedagógico, propôs, na verdade, que fosse o Extra Lesson, que é um recurso, né, pedagógico terapêutico antroposófico, e dentre várias dúvidas, críticas de famílias, inclusive, porque preferiam que fosse reforço escolar, fiquei muito feliz que o pedagógico segurou firme e falou assim, não, Extra Lesson, porque é isso que faz sentido para uma escola como a nossa, né? Então, a gente teve um ano inteiro de Extra Lesson, né, com atendimento de 24 crianças, e a gente já tem os recursos para continuar esse ano, para dar continuidade. Algumas crianças vão ter mais um ano inteiro, para aquelas crianças que precisavam mais, e outras crianças serão novas crianças sendo atendidas. Isso é muito, muito gratificante de estar participando. E aí, para fechar, assim, a gente tem o termo de convênio, que eu falei, essas relações com a prefeitura, a gente tem esse termo de convênio, que é o que pauta mesmo juridicamente essa parceria. E, mais recentemente, a gente ficou, ao longo de 2022 inteiro, construindo como é que seria esse termo de colaboração através do marco regulatório. Então, entre o nascimento da associação e o marco regulatório que está para ser assinado, a gente passou um período de 2 anos recebendo subvenção do município através do Vale de Luz, né? E a partir de 2019 a gente não teve mais subvenção. A prefeitura também não renovou, não quis criar uma nova subvenção para a Cecília Meirelles enquanto associação,
porque eles já tinham interesse de estabelecer o marco regulatório. Então, foi um período bem difícil de não receber esse recurso, porque demorou um ano inteiro, o edital do ano passado não se concluiu, tinham algumas exigências documentais ali que eram inalcançáveis, né, naquele momento. Felizmente, no edital desse ano, a prefeitura tirou essas exigências e a gente conseguiu ser aprovado. Então, já estamos credenciados, né, dentro da prefeitura para o marco regulatório, já sai um diário oficial. Então, assim, agora é só uma questão de trâmite interno deles. Eu estou acompanhando diariamente lá com eles os trâmites e dentro em breve a gente vai assinar. Então, virá um recurso bastante expressivo e com esse recurso a gente vai conseguir colocar todas as práticas artísticas previstas, né, no plano estratégico. Então, a gente está falando de marcenaria, língua estrangeira, teatro, circo, trabalhos manuais de 1º ao 9º ano, música de 1º ao 9º ano. Né? Então, a escola que já está viva vai estar com muito mais vida, assim, brilhando mais ainda. Isso é muito bom, isso é muito feliz. E depois é só dar continuidade, né? O início foi mais difícil. Então é isso, eu passo aí com esse momento atual nosso, do marco regulatório para ser assinado, e devolvo para a Thelma, que está mediando, né, Thelma? Gente, Obrigado. estou assim com o meu coração apertado para chegar aí em junho. Isso tudo é para ter uma decidir conhecer a gente. Nossa, o coração da gente fica muito preenchido, né? É muito prazeroso você poder ouvir o tanto de coisas que faz, né? Muito trabalho, né, Maurício, Thalita, Beatriz, é muito trabalho, Mirtes, mas é prazeroso ouvir, né? A gente fica assim, o coração da gente, nossa, enfim. Eu acho que assim, agora com tantas sustâncias aí que a gente, né, recebeu, assim, tantos presentes, a gente pode abrir para perguntas, né? Então, se tem perguntas, aproveitem, pergunte, porque Cecília está aqui para poder aí a gente fazer um caminho. Então, vou colocar no chat, enfim, acho que abrimos aí, né, Cecília, para essas perguntas, se alguém tem. Mais um de cada vez, tá, gente? Que tem muita gente. Ou contribuições, né? Se não tiver pergunta, eu não tenho nem perguntas, assim, não consigo nem elaborar ainda, porque tanta coisa boa, como a Thelma falou, né? Mas é só para dar os parabéns mesmo e colocar essa experiência de vocês como uma experiência muito virtuosa, que deve ser levada para os outros municípios, né? E eu fico só imaginando aqui como fazer com que isso chegue nas cabeças, né, que devem chegar. Aqui eu estou no Ceará, em Fortaleza, e já teve uma aproximação, antes da pandemia, do prefeito, que estava na época, com a pedagogia Waldorf. E aí a secretária de Educação foi para a escola e tudo, e veio a pandemia, aquela coisa, né? Mudou a prefeitura, mas a secretária de Educação parece que ainda é a mesma, se eu não me engano, porque também muda rápido. E eu fiquei imaginando, nossa, seria bom que tivesse alguém, a Cecília Meirelles, para conversar também junto. Então, assim, é mais um convite, né, para essa experiência, ela ser uma experiência que a gente consiga replicar em algumas capitais, porque é muito necessária. A nossa escola aqui tem 32 anos, mas é uma escola associativa, né, de classe média, eu nem classe média baixa, porque a gente vive no limite da escola. A gente sabe como é a escola Waldorf, né? Mas não é pública, e pública realmente é o meu sonho. Eu fui professora da escola pública a minha vida toda, eu sempre fui escola Waldorf, escola pública, então, assim, eu tenho uma verdadeira paixão por essa possibilidade de trazer a pedagogia Waldorf junto com como vocês fazem aí no curso. Então, assim, é só dar os parabéns. Obrigada. Isso mesmo, Valéria. Cris, ainda tem... Podemos passar para a Letícia, depois a Cris, que a Cris levantou a mão. A Letícia está, né? Então, boa noite, Letícia. Ela quer entender melhor essa questão do convênio, né? Se a escola era pública e depois virou Waldorf, né? Resgatar um pouco desse segmento, tá?
Thalita, Então, posso falar do convênio? pode, mas aí eu respondo a segunda, né? A escola era associativa, Letícia, nasceu em 88, através de uma iniciativa, né, de pais, passou por vários altos e baixos, como todas as escolas associativas pequenas, né, conhecem essa realidade, e nos anos 2000 ela se tornou municipal através, né, de um convênio com a com a Associação Crianças de Vale de Luz, que aí eu contei, né, que a gente ficou um tempinho anexo do Vale e depois a gente foi emancipado, né? Então a gente se tornou uma escola municipal. Então foi o contrário, a gente era associativo apenas e o público veio, né, depois, tempos depois. Aí o Maurício pode falar do convênio. A gente não sei se esclareceu. Isso. O convênio, Letícia, tem um pouco a ver com isso também. Deixa eu só, que ficou uma duvidazinha, porque quando você fala Associação Vale de Luz, essa associação já era uma escola pública? É porque eu desconheço, desculpa. Ah, sim, claro. A gente fala como se estivéssemos em casa, né? A gente tá. Então, a Escola do Vale de Luz vai se apresentar daqui a 15 dias, inclusive, né? Ela tinha a Associação Crianças de Vale de Luz, que acho que hoje ela funciona, mas não é nem mais a associação que hoje mantém, né? Que é a pessoa jurídica da escola, agora acho que é a Associação Vale de Luz, né? Associação Vale de Luz, algo assim. Essa Associação Crianças de Vale de Luz, ela é que tinha o convênio com a prefeitura e a Escola do Vale de Luz, né? Que existe, acho que desde 92, se eu não me engano, ela também nasceu uma mistura de comunitário com poder público, né? Como um projeto social. Então, pública totalmente, eu não posso atestar se ela era. Acho que tinha também uma dobradinha, né? Porque o espaço físico, o terreno, enfim, pertenciam, né, a pessoas, a um grupo comunitário, e então o poder público, na época até o Estado, se eu não me engano, que entrou com recursos humanos, né, com os professores. E a gente entrou quando a escola já estava funcionando como comunitária municipal, sim, né? Então, Letícia, eu acho que da questão do convênio para se entender, eu acho que é fundamental entender que, na verdade, assim, depende muito de que o poder público esteja sendo representado por pessoas que visualizam a importância disso, né? Assim, a gente felizmente teve nos anos 90 uma equipe de supervisão educacional, né, do Secretária de governo, Educação, né? do governo do estado que conduzia o Instituto de Educação de Nova Friburgo, que é o governo estadual, e que encamparam uma proposta que provavelmente o pessoal do Vale de Luz vai trazer isso com mais riqueza de detalhes no próximo encontro, mas as pessoas que estavam lá no poder público é preciso ter muita vontade política, porque a lei permite. A lei tem toda a estrutura para que isso aconteça, mas isso dá trabalho, dá muito trabalho, né? E a pessoa vai assinar algo, ainda mais naquela época, e o que a gente vive hoje é uma assinatura de responsabilidade. Então, a pessoa está assinando algo, naquela época, principalmente, pioneiro. Então, tinha um risco. Será que esse entendimento que essa pessoa está tendo é um entendimento que você vai ter para frente, né? Então, isso foi muito custoso naquela época. Quando a gente foi assinar o nosso, em 2020, a gente viveu isso. A gente precisou ir, assim, sei lá, infinitas vezes na Secretaria de Educação com, né, os nossos egos todos lá no chão e tentando trazer sempre a questão da biografia, da importância para o município de se manter um processo desse, mesmo com a escola com 20 anos de idade. Fazer um termo de convênio foi muito desafiador, né? E assim, a gente ficou muito feliz que, da maneira que foi, a gente conseguiu essa parceria. Espero que essa gravação chegue no prefeito atual, inclusive, para que ele, né, eu tenho a impressão de que ele já sabe, mas para que ele reforce essa visão da importância que é o poder público ser parceiro da SIM, porque é isso. E aí, na verdade, esse termo de convênio, Letícia, o que eu queria mesmo, assim, inicialmente falar era que
a gente já está conversando com a prefeitura. Assim que a gente assinar esse termo de colaboração, muito provavelmente a gente vai começar a olhar para o termo de convênio. Ele deve passar a ser um termo de cooperação, porque o termo de convênio é um documento administrativo que não se usa mais hoje, digamos. Pela legislação atual, esse tipo de documento não é mais feito. Então, esse termo que a gente tem, ele vai passar a ser, muito provavelmente, um termo de cooperação, que são acordos de cooperação técnica sem repasses financeiros, que é o que a gente faz, a cessão do nosso sítio, né, para uso da escola em dias e horários letivos, e eles fazem a cessão de servidores públicos e merenda e imobiliário, que é o que está no convênio hoje. Então, se tudo der certo, pouca coisa de conteúdo muda, a gente pode, claro, atualizar alguma coisa, mas a forma provavelmente vai mudar para esse termo de cooperação que eu falei, tá bom? Eu posso fazer uma pergunta na continuação aqui? Claro, Pode? claro. Agora eu acho que eu entendi melhor. Quando eu estou entendendo, então, que a associação ela é responsável pela estrutura física e, a partir dessa relação de convênio, a prefeitura cede mão de obra e merenda. É isso? A gente responde... E toda a estrutura burocrática. documentalmente, nós somos responsáveis. Sim, de seleção de aluno, matrícula, e Isso. etc. Seleção dos professores, entendi. Uhum. A associação é responsável pelo sítio e cessão do espaço e pela execução da proposta Waldorf, que de acordo com os princípios e currículo e metodologia, que não é do município, essa parte. Entendi. Não, agora ficou bem claro. Muito obrigada. Lindo trabalho, gente. Estou aqui encantadíssima. Muito Lindo obrigada. mesmo. Obrigada a você. A Cris, agora é tu. Eu quero comentar um pouquinho, né, dizer que é muito legal ouvir assim dessa maneira essa experiência de tantos anos e que ela é uma expertise, né, se tornou um conhecimento, é quase uma tecnologia social, como realizar, né, como a sociedade civil organizada consegue gerir recursos para oferecer uma educação de qualidade, né? E aí, assim, é muito bacana ver as partes que compõem essa tecnologia social que vocês desenvolveram, né? Então, eu queria colocar a luz em dois aspectos muito importantes que dialogam com o que é importante para a rede de organizações na Pedagogia Waldorf, né? Um deles é o envolvimento das famílias. Como é que a gente consegue garantir o envolvimento das famílias, né, numa iniciativa? O outro é a relação com o poder público. E um terceiro, né, que eu até vou falar de três, que eu acho que o segundo foi falado bastante agora na pergunta da Letícia, né, do convênio, como é que ele se dá. O terceiro é a questão pedagógica, né? Como é que a gente garante qualidade pedagógica, né? É um tema super importante. E aí eu ouvi vocês trazendo uns elementos, né? Então vocês falaram de tutoria interna, de duplas de professores em cada ano escolar, né? De contraturno para compor esse integral, e agora da Associação Mantenedora poder garantir as artes. Então, eu queria ouvir um pouco mais de comentários sobre o desafio da qualidade pedagógica. Eu sei que vocês já colocaram esses três elementos, né? Mas, enfim, queria mais uma vez parabenizar e, como a Valéria, eu acho que a gente tinha que ser capaz de mostrar essa experiência, né, que vocês têm, talvez no Brasil seja uma das únicas que tem uma coordenadoria de metodologias específicas na prefeitura, que olha para o que vocês estão fazendo de verdade, né, reconhece. Então, claro que é uma construção tudo isso, né, não é algo dado, né, mas eu queria ouvir talvez da Bia, que está como diretora, Thalita, né, um pouquinho dessa parte pedagógica, né? E eu tive visitando aí também vocês recentemente e como é especial ter nas funções que são desenvolvidas de gestão pessoas que têm muita experiência pedagógica também, né? Não só na pedagogia Waldorf, mas que podem trazer essa experiência. Obrigada, gente. Está sendo muito bom mesmo ouvir vocês. Parabéns. Bia, você quer falar? Eu ia falar, a gente tem um primeiro desafio, né? Como escola pública, nós temos as nossas carências. Então, por exemplo, hoje a gente não tem inspetor de aluno à tarde, a gente não tem
secretaria à tarde, a gente não tem um segundo diretor adjunto. Então, o que a gente faz eu assumo bastante essa parte da parte pública, para que Thalita esteja muito ali com a parte Waldorf, para a gente não deixar a peteca cair, porque a gente tem que trabalhar muito para isso. Por exemplo, hoje, quando eu estava lá me desdobrando, que a gente tinha que ver de novo o uniforme e entregar um monte de ofícios para a secretaria, Thalita estava com a Elisa vendo o nosso regimento interno, né? Então, é assim, e a Mirtes fazendo o trabalho lá com a professora Érica. Então, é um trabalho de muita parceria, de muita confiança, de muita responsabilidade, para que a escola não pare de funcionar e a gente faça as exigências ao público que a gente precisa fazer. Hoje, um cano que estourou, então, ligar para a secretaria, ó, precisamos que vocês nos ajudem agora, um cano estourou e graças a Deus eles mandaram, ainda cedo para a escola, e para que a escola não pare de funcionar. Então, assim, para que essa qualidade, né, a gente não deixa, muita reunião, muita troca o dia inteiro, ou é por WhatsApp, ou é uma reunião que a gente faça no final do dia, ou até depois que a gente chegou em casa. É um contato assim, constante, olhando a escola, a reunião da gestão pedagógica, uma reunião extremamente... As reuniões são extremamente importantes, né? Então, nós fizemos essa semana uma reunião com a gestão pedagógica, que um novo grupo assumiu, já observando as carências, as dificuldades e já pensando em soluções. Então, assim, não é chorar muito tempo em cima do problema, é olhar o problema e já falar como é que nós vamos resolver esse problema, quem a gente vai acionar, com quem a gente pode contar, né? Então, essa semana a Thalita entrou numa sala de aula. Então, é isso. É um intensivão de trabalho para que toda a parte da secretaria, que a gente não pode, a gente evita muito qualquer falha. Então, aí nós temos uma orientadora, uma representante pedagógica, que é a Fabiane, que é alguém também de muita confiança, que vê diário, que vê se estão fazendo planejamento, que vai a reuniões da secretaria, que traz que leva e traz os retornos. Então, é isso, é uma equipe muito unida, que trabalha muito e que tem um objetivo muito sério em comum, que é manter a qualidade da pedagogia Waldorf para todas as crianças da nossa escola. E para complementar, né, o que eu vejo, Cris, que não tem como a gente zelar pela prática pedagógica, pela qualidade da prática pedagógica, sem atender a esse pressuposto básico da escola Waldorf, que seria a autogestão, né? A gente falou de gestão compartilhada, mas o passo a seguir é a autogestão. Enquanto a gente não chega na autogestão, a gente está na gestão compartilhada, né? Então, ela consegue hoje ter, né, a vertente da gestão democrática, que é o princípio da escola pública, que a gente tem que atender, então tem aquele lado, né, todinho ali, que daquelas esferas, fazer que aquelas esferas, como disse o Maurício, não sejam apenas nomes, né, não sejam apenas grupos que nós somos obrigados a ter, mas que a gente traga vida para essas esferas. E, do outro lado, a gente fomentar a formação. Hoje a gente conversava sobre isso também. A formação dos professores e a formação dos pais. Então, um desafio que a gente já identifica, assim, como é que a gente trata a formação dos pais, né, se não no mesmo patamar, mas com o mesmo grau de importância e dedicação que hoje a gente busca atender na formação dos professores, né? Porque esses pais são os nossos parceiros, né, de caminhada, para manter a qualidade da prática pedagógica. Porque pais que estão informados e formados a respeito do trabalho que a gente desenvolve, eles potencializam tudo que a gente faz em sala de aula e na escola, né? Então, a gente conversava bastante como que a gente pega a expertise, né, da Monte Azul, que tem esse trabalho maravilhoso com a comunidade, uma comunidade, né,
com suas questões específicas, né, sociais, etc., mas existe ali uma integração família-escola, que é um dos eixos, né, Thelma, inclusive, das escolas sociais, né? E em relação, né, especificamente aos professores, eu, né, já trouxe alguns pontos, e os desafios para manter essa qualidade tem a ver com esse ajuste de idiomas entre o que é BNCC e o que é currículo Waldorf. O que a gente já faz, e a gente vê muito isso, mas a gente já faz muito do que vem uma proposta, né, da secretaria. Um projeto tal, falando de tolerância religiosa, ou diversidade, ou, né, sobre as águas do município, e a gente olha para o currículo, a gente já faz um monte dessas coisas. Como é que a gente traduz esses conteúdos para a linguagem do município, para que, quando a pergunta, né, ou o convite para que a gente faça algo aconteça, a gente já tenha esse material à disposição, previsto, né, no PPP, organizado, em formas de projetos, enfim. Então, isso é um ponto para a gente, como é que a gente aprende a registrar, documentar a nossa prática pedagógica, territorial, né? Porque é isso, tem coisas que pertencem ao nosso território, a gente não vai conseguir transferir para nenhuma outra escola, então isso tem a ver com a nossa prática. E, por outro lado, na questão, acho que um ponto que eu queria trazer, não queria deixar de trazer, que é a questão das avaliações, né? Então, a gente também está sujeito às avaliações externas, porque é uma pergunta que sempre vem. Mas as crianças fazem prova, elas estão sujeitas às avaliações de município? Sim. Né? Então, assim, é do direito da aprendizagem do aluno também passar por essas avaliações. Essas avaliações dizem mais do desempenho da escola do que do desempenho do aluno, né? Então, a gente busca trazer para as crianças, né, de uma forma lúdica, né, de uma forma que eles não sintam, né, a pressão de estar fazendo uma avaliação externa, elas acontecem bimestralmente, né, diagnóstica, tem uma no meio do ano e uma no final, fora o SAEB, que a gente tem que fazer porque a gente é escola pública, a Prova Brasil também, e aí o como é que muda. O instrumento está lá, a gente não tem como correr, é lei, tem que fazer, a gente não pode dizer, não, a gente é Waldorf, a gente não vai fazer. Não, a gente vai fazer, mas o como vai se... O Waldorf está no como, né? Então, a gente tem... hoje a gente tem lá, pode pesquisar o IDEB, é o IDEB, né, Bia? Eu esqueci o nome. O IDEB do município, né? Ontem mesmo a Beatriz foi à secretaria conversar sobre estratégias, né, que o município observou no rendimento dos alunos por conta da avaliação diagnóstica, né, que aconteceu no final do primeiro bimestre, e como é que a gente cria uma parceria de que, assim, ok, a gente está sendo avaliado, né, uniformemente, a gente conversava a respeito disso hoje. Como é que a gente, então, deixa claro qual é a nossa avaliação diferenciada? Né? Então, assim, se a prova vai passar por nós como se fosse um vento, uma chuva, mas de que forma a gente, então, valoriza e evidencia o que é a avaliação da prática Waldorf, né? Que é essa avaliação continuada, essa avaliação, né, que acontece dia a dia. Então, esses são os desafios de manutenção da nossa qualidade pedagógica também, né? Trazer essas clarezas todas. Não sei se te respondi, Cris, mas eu quis trazer um pouquinho do que faltou ainda. É muito bom, obrigada, agradeço, porque você acabou falando da avaliação, que é um outro tema, né? Vocês entendem que incrível, gente, trabalhar com convênio. Muitas vezes, tem muitos grupos que querem, às vezes, né? Outros grupos que querem abrir, querem apoiar o desenvolvimento de escolas Waldorf, mas entender o que é todo esse processo, né? Como é que você realmente cuida desses aspectos e lida com eles, né? Imagina só, você tem que fazer uma prova, a prova nacional. Então, Cecília Meireles vai ser, né, vai fazer tal qual qualquer outra escola pública faz, né? Então, como é que é a preparação para esse aspecto, né? Que as escolas associativas não vão fazer, não necessariamente elas vão passar por alguns tipos de avaliação. Então, assim, é muito especial e eu acho que o registro que você está falando realmente é algo que mereceria esse cuidado, porque é muito aprendizado, né?
ao longo de tantos anos, e nem sempre a gente tem o tempo para fazer isso, né? Para poder, enfim, levar para outras, né? Você mesmo, Thalita, está em contato com a Casa da Mata, né? Não sei se você é tutora de lá já, né? Mas eles têm te acionado, que é uma iniciativa na Bahia, lá perto de Salvador, que tem um convênio e vai até o 4º ano. E começou há pouco tempo, alguns anos, né? Então, quantos aprendizados poderiam haver entre essas iniciativas, né? No Brasil, são 7 escolas Waldorf públicas, Waldorf, né? Eu tive agora em Brasília, numa que é uma iniciativa que não tem 7 anos, é uma escola que conseguiu ganhar uma escola toda no DF, tem hoje 400 alunos, 22 professores, 22 salas. Então, é isso. Eu acho que essa troca é muito rica, se a gente conseguisse fazer ela viver mais. Obrigada. Para mim, um Eu ponto acho que que... você... Desculpa. Não, assim, acho que só esse, né, quando a Cris fala do registro, né, de registrar, quando você traz a comunicação, acho que são 2 pontos muito importantes, né? Quando vocês trazem, né? Então, quando vocês trazem toda essa vida, né, da escola, então dá para perceber, né, na fala de vocês, né, essa comunicação. A comunicação acontece, que aí é tudo, né? Vai fazendo essa engrenagem e esses registros, né? Então, quando você registra com esse processo com o poder público, é muito importante, né? Então, os registros é que vão evidenciar esse trabalho. Então, como o Maurício disse, né? Aí vai galgando para poder falar, então, para não perder, né, o centro, que é a pedagogia Waldorf também. E quando você tem o registro, o poder público, ele consegue, eu acho que é mais fácil para ele poder entender. A gente né? fala a língua dele. A língua deles. Então, registrar, registrar e comunicação, né? A comunicação e registro, acho que para mim foram 2 palavras bem fortes agora, assim, que ficou, isso fica muito claro, né? Muito bom. E um ponto que eu queria acrescentar à fala da Cris é que, assim, existe, né, um custo-benefício, e hoje ele é maior, né? Então, para a gente sai muito mais no lucro hoje, atendendo essas 280 crianças, essa comunidade inteira, né, do maternal ao 9º ano, passando por todos esses obstáculos e desafios, que são muitos, e a gente trouxe assim, 10% do que é, né? Porque a gente vê o resultado. Então, na semana passada, por exemplo, isso é uma coisa muito típica de escola Waldorf, né? Recebeu os ex-alunos, né? Ex-aluno que vai à festa junina, bazar de Natal, mas esse ano, pós-pandemia, está acontecendo um fenômeno, né? A nossa classe do 9º ano, que no ano passado eu estava, né, com essa turma, os alunos estão vindo com muita frequência à escola. E semana passada a gente recebeu um aluno que teve conselho de classe na escola dele, uma escola do Estado, que liberou os alunos. E ao invés dele ficar em casa, um jovem de 15 anos, ele foi 2 dias para a escola para ficar à disposição. E trabalhou muito, ajudou na mudança, na sala de leitura, carregou peso, fez a arrumação. Estava lá. Né? Então, assim, a gente falou, olha que beleza que é isso. Né? A gente nem precisou esperar tanto, ele já voltou, né? Porque a gente diz que a gente vai colher lá na frente. Não, a gente tem esse retorno quase que imediato. Né? Então, são as crianças que dizem para a gente que o que a gente está fazendo vale a pena e que, né, todo sacrifício é mínimo perto da imensidão desse e tudo, que a Thelma trouxe tão lindamente no início da nossa conversa, e que faz a gente seguir em frente, né? Tem a Áurea colocou aqui no chat, né? Vi essa escola nascer e me trago a imagem da semente que vivamente cresce e se adapta e se esparrama ao redor com seus frutos. Parabéns. É isso, Áurea. Lindo, né? Se adapta, se transforma. Obrigada, Áurea. Sim, sim. Acho que ela saiu, né? Eu estou muito feliz mesmo de poder ouvir, né, Thalita? A gente já está há um tempo e hoje, assim, eu nem conheço vocês pessoalmente, mas a gente está sempre aí nesse caminho de ouvir, de estar junto, fazendo um tanto de coisas, né? Então, assim, o quanto que é gratificante, o quanto que a gente precisa realmente colocar no mundo, né? Quando a Valéria fala, nossa, eu quero que mais, né? O Maurício fala, essa gravação precisa chegar, é isso mesmo. Como que a gente faz para ela poder ir rodando, né, e chegar nesse poder público, né, para poder ver o tanto de beleza que é, né?
E aí, assim, e outras escolas também se sentirem fortalecidos com esse trabalho, né? Então, quando eu ouço esse trabalho, eu falo, nossa, isso me fortalece, né? Então, acho que essa é a sacada, né? Assim, então, acho muito bom que fica gravado, porque quando a gente coloca lá no grupo das sociais, né, as pessoas podem ir vendo e podem criando coragem também até para poder ir atrás, perguntar, enfim, né, fazer os contatos, né? Então, nossa, estou bem feliz. Eu posso trazer uma coisa sobre o que a Cristina pontou sobre a participação das famílias? Por Sim, aí favor. depois o Rubens fala, tá? Ele levantou o dedinho. Ah, tá. Quer falar primeiro, Rubens? Depois eu... Tá. Recentemente, a gente tem olhado bastante para isso. Foi legal você ter falado, porque eu acho que não trouxe na minha fala um pouco disso. Essa participação das famílias, né? Como que participa essas famílias? Eu já participei de uma escola Waldorf particular antes, né? Em 2015. E lá essa participação tinha, na minha visão pessoal, um caráter um tanto mais romântico, um tanto mais, assim era, só acontecia, as pessoas participavam, né? E na nossa tem um caráter um pouco diferenciado, e a gente tem olhado com uma clareza para isso. A gente vive numa sociedade que tem privilégios, né? Tem pessoas que têm privilégios e pessoas que não têm privilégios. E a participação hoje, a gente tem falado na escola, ela passa por esse lugar de privilégio. Assim, eu, um outro pai da escola e algumas outras pessoas chegamos a doar, em alguns períodos de um ano, cerca de 20 horas de trabalhos voluntários para a escola, né? Então, assim, só é possível porque nós temos algum tipo de privilégio, né? Que a vida nos deu, que a sociedade nos garantiu, né? Mas algum tipo de privilégio se tem. Porque tem pessoas na nossa escola, inclusive, que trabalham 44 horas por semana, 40 horas por semana. Essas pessoas não têm como doar tempo de trabalho delas, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente chama para participar, a gente também trabalha com as pessoas que ainda não perceberam quão privilegiado é por poder participar, para que essas pessoas não cobrem pessoas que não podem participar de que participem. Né? Se aquela pessoa consegue assinar o bilhete do filho na caderneta, ele já está participando, porque tem pessoas que não assinam, né, Thalita e Beatriz? Tem pessoas que não assinam. Então, assim, que níveis de participação são esses que a gente quer e de quem a gente quer essa participação? Então, são perguntas que a gente tem, né, olhado para isso. E tem sido bem bacana isso. Não é um julgamento do privilégio, sabe? Assim, a sociedade é assim. Então, o que eu faço com esse privilégio, né? Onde que a gente pode estimular as pessoas a dedicarem o pequeno privilégio que tenham a algo produtivo, como é uma escola como essa, né? Cara, eu só queria trazer mais esse elemento. Obrigado. Muito bom, obrigada, Maurício, muito obrigada. O Rubens quer falar, né, Rubens? Oi. Assim, primeiro, eu queria dar os parabéns para vocês, né? A Thalita, Maurício, a Beatriz. Eu tive visitando algumas escolas Waldorf públicas, né, em 2019 com a Rosineia, e a gente conheceu, assim, para nós, assim, bastante sobre essa realidade, né? Apesar de que de lá para cá eu já vi que vocês evoluíram bastante, né? Já tem muita coisa nova aí, realmente dá para perceber, né? Que a coisa andou bem, né? Isso realmente estão de parabéns. Eu acho assim que esse trabalho que vocês fazem, que algumas outras escolas também fazem, ele tem uma importância muito grande, porque eu acho que a gente tem um grande desafio, que acho que a Cristina também com certeza enfrenta isso todo dia, né? A gente precisa conseguir fortalecer o status da pedagogia Waldorf perante o poder público. Acho que assim, precisa ser mais conhecida, precisa ser mais respeitada. E eu acho assim, eu estive vendo até que existe, por exemplo, concurso público para médico homeopata. Ou seja, por que não pode existir um concurso público para o professor Waldorf? Quer dizer, legalmente não tem nenhum óbice sobre isso. É uma questão de status da própria pedagogia, né? Da própria comunidade relacionada com a escola Waldorf, né? Então, que isso é um trabalho de todo mundo, né? De todo mundo que participa desse processo, né? Que tem a oportunidade de levar essa mensagem, de mostrar esses exemplos, como vocês estão mostrando agora, ajudam a fortalecer essa corrente, né?
Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para que a pedagogia Waldorf possa entrar com mais força na escola pública, né? Eu acho que essa questão dela ser mais conhecida, mais reconhecida e respeitada perante o poder público em geral, né? E assim, que todo professor, quem estuda pedagogia, precisa, de alguma forma, ter oportunidade de conhecer. Acho que esse é um outro grande desafio, né? Acho que no Brasil, só de escola de pedagogia, deve existir mais de 2.000, pelo que eu vi no site do Ministério da Educação. Quer dizer, e acho que vocês, até eu tive a oportunidade de ver, lá mesmo na Cida, a gente conhecer professoras que foram trabalhar na escola sem saber o que era pedagogia Waldorf, né? Então, é assim, esse é um grande desafio. Eu acho que esse trabalho de vocês, quanto melhor vocês conseguirem registrar isso, documentar, eu acho que é muito importante, porque vocês falaram muitas coisas interessantes aqui e poderosas, né? De esclarecer como funcionou todo esse processo, né? Então, quanto mais isso estiver assim, sistematizado, mais a gente pode ajudar outras iniciativas também, né? Vocês estão de Obrigada, parabéns, Rubens. e o que a gente puder apoiar por aqui, nas nossas condições, a gente vai fazendo. Obrigada, Rubens. Muito obrigada. A gente tem mais 3 minutinhos para fechar, desculpa. E aí, só para dar esse tempo aqui para eles fecharem, tem um vídeo ainda. Mas, Rubens, muito importante que você falou. Obrigada. Só para a gente dar esse tempo. Né, Thalita? Você vai passar o vídeo? Sim, acho que podia fazer as considerações, né, finais, Tá bom, tá bom. eu, e a gente faz o vídeo e encerra. Pode ser? Beleza, Maurício, pode vamos fazer sim. ao contrário? Ah, entendi o contrário agora. Bom, eu tô muito honrado, assim, e muito agradecido de ter sido convidado também para participar. Isso já faz parte da minha biografia também, então, assim, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho para esse bem maior, assim, né? Então, agradeço a participação de todo mundo que está aí também, foi muito rico. Já não vejo a hora de poder ver vocês de novo. Muito obrigado. E de conhecer quem eu ainda não conheço. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado. Yeah. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que essa troca, né, de vivências, de crenças, né, porque a gente crê no que a gente está fazendo, a gente valoriza o que a gente faz, então é muito bom porque um fortalece o outro. E agradecer por essa oportunidade de mais uma aprendizagem, né? Que cada desafio, os desafios vêm para que a gente possa dizer eu dou conta, eu quero e vamos em frente. E tem sido de muito crescimento para a minha vida estar numa escola Waldorf. Um abraço também, espero encontrá-los todos lá em julho, no nosso seminário. Então, quero agradecer, né, em nome da escola Cecília Meireles, essa família imensa que a gente está representando hoje aqui. Agradecer ao Grupo Cultivador, que são essas parceiras incríveis, que sem elas esse trabalho, né, do momento de trocas e de experiências, não estaria sendo possível. Então, assim, que potência que esse trabalho tem. A gente está aqui, né, fazendo no dia a dia, às vezes não se dá conta. Aí, quando a gente para, a gente olha o que a gente está conseguindo concretizar. É muito importante, né? E, para fechar, assim, Rubens, eu acho que a contribuição maior que as escolas sociais hoje podem dar, públicas, comunitárias, instituições, contraturno, é justamente para uma necessidade que a gente deveria estar sempre olhando, associativa ou social, enfim, que a pedagogia Waldorf deveria ser acessível para todos aqueles que assim quiserem. Como a gente vai viabilizar isso? Existem muitas formas, e a pública é uma delas, mas não é exclusiva, né? Não é a única. Então, acho que quando a gente inclui todas essas possibilidades, essa acessibilidade ela se torna
mais real, né? E esse é um dos faróis desse movimento das escolas sociais. Eu vou passar aqui um videozinho, não vou colocar completo, ele está no YouTube, só para trazer o movimento da escola e representando o movimento de todas as escolas Waldorf que a gente tem por aí, né? É a nossa festa junina, que é um momento assim de celebração imenso, assim. Peraí, eu tenho que compartilhar o som, né, o áudio, senão não vai. Agora acho que... E que é um momento de expressão máxima da força da nossa comunidade escolar, né? Me diga se está saindo para vocês aí o áudio. Foi? Sim. Não. Então tá bom. Não, som não. Não foi. Desculpa. Na imagem, sim. Isso. Imagem, sim, o som não. Uhum. E agora? Foi? Não, som ainda não. Deixa eu andar um pouquinho. Mas o vídeo está girando? Tá passando? Agora sim. Estava desligado. Que lindo. Parabéns. Quem quiser assistir até o final, tem no YouTube. Está no canal da escola. Essa música, inclusive, ela foi composta pelos professores da escola, num projeto Mais Cultura de 2015. A gente fez um CD com várias músicas para a festa junina, todas autorais, de composição dos professores, algumas com apoio, com a participação de alunos. Foi um projeto bem bacana, está também no YouTube, quem quiser acessar, o Arraiado Cecília. Muito bom, maravilhoso, muito Obrigada, bom, muito gente. Adorei ver obrigada, a gente. Muito Também, obrigada, Mirtes. gente. Foi Obrigada. ótimo. Legal, Muita gente. gratidão. E até o Muito próximo encontro, gente. Próximo encontro, Vale de Luz, né? A gente vai disponibilizar o link, por favor, apareçam. Obrigada, boa noite. Beijo, Beijo. pessoal. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Beijos, gratidão. Tchau. Tchau. Oi. Beijo a todos. Boas noites. Até amanhã. Até amanhã, Alguns Cecília até amanhã. Meirelles. Amanhã. Tchauzinho.